O Elon Musk acaba de tomar uma decisão e vocês precisam saber o que se trata. E tem mais. Os índios acabam de tomar uma decisão contra o governo do Lula. E olha só. Urgente, Polícia Federal intima ministro de Lula para depor sobre desvio de emendas. E vocês precisam saber o que está acontecendo com Janone, o tal do Danoninho, viu? Por essa ele não esperava e muito mais. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, União Brasil, foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento em um inquérito relacionado a possíveis casos de corrupção envolvendo o envio de emendas parlamentares ao Maranhão, durante seu mandato como deputado federal. A informação foi divulgada pelo UOL. O depoimento está agendado para a próxima semana na sede da Polícia Federal em Brasília, embora sua presença ainda não tenha sido confirmada, outras pessoas também foram convocadas. As investigações tiveram início em setembro de 2023, quando os bens do então parlamentar foram bloqueados no valor de 835 mil. Há suspeitas de que emendas no total de 1,5 milhão destinadas à prefeitura de Vitorino Freire possa ter sido alvo de licitação fraudulenta e pagamento de propina a uma empresa vinculada ao político maranhense. Vale ressaltar que a cidade é administrada pela irmã de Juscelino, Luana Rezende. Gente, a Polícia Federal agora começou, a fazer as investigações que ela fazia no tempo do presidente Bolsonaro, investigar essas pessoas que praticam cleptocracia, bandidolatria, e agora esse ministro do Lula é a bola da vez. Mas nós sabemos que é o tal do enxugar gelo, Pra que pior do que foi a Lava Jato? Essas pessoas que foram denunciadas com provas, delações premiadas, julgadas na primeira, segunda, terceira instância, e agora eles voltaram, todos à cena do crime. Não adianta nada a Polícia Federal fazer um belíssimo trabalho, ser julgado na primeira, segunda, na terceira instância, quando chega lá em cima, aí eles engavetam tudo, Esse é o Brasil. Vamos ver o que vai dar, Talvez isso aqui pode vingar, Quem sabe, Ele pode ver o sol nascer quadrado depois de mostrar se ele é culpado ou inocente. Brasileiros protestam em Londres contra Alexandre de Moraes. Grupo se manifestou em frente ao hotel de luxo onde o ministro está presente. Brasileiros protestam em frente à Península Hotel em Londres, no Reino Unido, onde está presente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes foram para a frente do estabelecimento nesta sexta-feira 26, com bandeiras do Brasil, alto-falante, caixa de som. Eles cantaram o hino nacional e fizeram discursos contra as prisões dos invasores dos três poderes em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. No protesto, o grupo ainda puxou uma salva de palmas para Elon Musk, dono do Twitter X, que entrou na briga contra a censura imposta pelo judiciário contra cidadãos brasileiros. Usando um alto-falante, um dos manifestantes queixou-se de perseguição, ditadura e imposição de ideologia em uma nação inteira. Mas enquanto Deus nos der força para estar aqui e lutar, assim nós faremos. Porque aqui não podem nos tocar. O homem agradeceu pela oportunidade de estar em Londres e representar no país milhões de brasileiros que têm medo. Lembrando aqui, que esse rapaz aqui, ele tem dupla nacionalidade, Ele é brasileiro e inglês. E o Barroso, poucos tempos atrás, foi fazer uma palestra lá e ele falou, protestou contra o Barroso na palestra, e aí depois a Polícia Federal enviou uma intimação para ele via e-mail para fazer uma interrogação com ele, viu? Online, desse jeito. E agora ele foi para lá hoje, sexta-feira, na frente do hotel protestar, pacificamente, ordeiramente, contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que está em um super hotel de luxo, que a diária mais simples lá ultrapassa R$7 mil, viu, gente? Pacheco acaba de tomar uma decisão após a decisão de Zanin, que favoreceu Lula, olha só. Depois de decisão de Zanin sobre desoneração, Pacheco se reúne com a advocacia do Senado. O presidente do Senado disse que o governo erra ao judicializar a questão. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, convocou uma reunião para esta sexta-feira 26 com a advocacia do Senado e consultores legislativos para tratar sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de empresas e prefeituras. Pacheco disse respeitar a decisão do ministro, que ocorreu na noite da quinta-feira 25, mas afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva erra ao judicializar a política e impor as próprias razões, num aparente terceiro turno de discussões sobre o tema da desoneração da folha de pagamento. Zanin atendeu a um pedido do governo em sua decisão monocrática. Quer dizer, o Pacheco está reclamando, porque o Congresso aprova a lei lá e depois o governo não fica satisfeito, envia para o STF, aí depois o STF derruba, e aí tá mais ou menos daquele modelo, Aí a pergunta que não quer se calar. Aí adianta alguma coisa o Congresso aprovar as leis? Tal do enxugar gelo,
Centenas de indígenas marcham até o Palácio do Planalto e pressionam Lula. Olha só. Centenas de manifestantes dirigiram-se ao Palácio do Planalto em um ato de insatisfação durante a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia. Então tá aí, ó, eles estão insatisfeitos. Olha o tanto de índio que foi bater lá na porta, né, do palácio lá, incomodar Lula, viu? E o problema não é esse, né, gente? Tá tendo greve para tudo quanto é lugar do Brasil. Lá no Rio Grande do Norte, a Polícia Civil diz que vai entrar de greve, né? Em vários estados aí os professores também estão entrando de greve, sabe? Protestando. As universidades federais também, eles estão protestando por causa dos cortes que as universidades federais tiveram. E lembrando que a maioria desses militantes lá, né, comunistas socialistas, pertence a essa universidade. O mês agora de abril, o MST invadiu mais de 31 propriedades. A crise no Brasil está tomando uma proporção incontrolável. Já passou a dívida do Brasil de 1 trilhão. Enquanto isso, a Argentina tá lá, ó. Até o FMI tá batendo palmas, né, pelo trabalho belíssimo que Milei está fazendo no governo argentino, viu? A Argentina está a todo vapor. Lembrando que Milei pegou a Argentina lá no fundo do poço, tá? A crise tinha mais de 50% da população argentina estava vivendo na pobreza. E no Brasil foi o contrário. Lula pegou o governo com um saldo positivo de mais de 50 bilhões. Vocês estão vendo a diferença? E o Milei só tem 4 meses que está de governo lá, tá? Enquanto isso, Lula já vai para o 2º ano. Ei, gente, quando quer fazer alguma coisa em prol da população, faz. Quando não quer, não faz. E lembrando que a Argentina não tem as riquezas naturais que o Brasil tem. É uma diferença astronômica. Minério, petróleo, né, grafeno, diamantes, tudo o que planta dá, o maior produtor, né, de soja, algodão. E aí vai, gente. Esse é o Brasil, viu? O Elon Musk acaba de tomar uma decisão e veja qual foi a fala do Elon Musk. Olha só. Elon Musk se pronuncia após saber de novidade do X no Brasil. Veja. O dono do X, Elon Musk, afirmou nesta quinta-feira, 25 de abril de 2024, que os brasileiros querem a verdade. Deu a declaração ao comentar uma publicação de que o aplicativo é o mais baixado no Brasil em dispositivos iOS da Apple. O X é o aplicativo de notícias número 1 na App Store do Brasil, liderado tanto as categorias gratuitas quanto as de bilheteria, disse a publicação respondida por Musk. Tá aqui, ó. Então quer dizer que o X é um dos aplicativos mais baixados no Brasil, viu? O empresário tem feito críticas à justiça brasileira, e principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal. Os comentários vieram depois das declarações feitas pelo jornalista norte-americano Michel Schellenberg. Segundo ele, o magistrado está limitando a liberdade de expressão no país. Lembrando que o Congresso norte-americano, né, convocou o dono da Big Tech, Rambo, só o nome já diz tudo, viu? Rambo, a depor a respeito das censuras que o ministro Alexandre de Moraes determinou que essa plataforma cumprisse no Brasil. E ele disse que era contra a censura, então eles preferiram sair do Brasil, o Rambo, viu? E agora o Rambo vai dar esse depoimento e vai apresentar todas as provas. Tudo indica que o Congresso norte-americano, tendo acesso a essas provas, eles poderão divulgar na internet, né, o teor dessas provas. Aí não preciso nem dizer para vocês o que vai acontecer, né? Não preciso nem dizer. E aí depois desse Rambo, tudo indica que eles poderão convocar também, né, o Mark Zuckerberg do Face, né? O Mark Zuckerberg também, pelo caminhar da carruagem, ele vai ter que dar muitas explicações e apresentar tudo aquilo que ele fez no Brasil contra cidadãos brasileiros, viu, gente? E, gente, essa história está apenas começando lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é assim, quando começa uma coisa não para mais. Eu não sei se vocês viram aí uma reportagem onde o dono, o CEO da Binance, né, que é uma das empresas de criptomoedas mais ricas do mundo, né, ele teve que pagar bilhões de dólares para os Estados Unidos não ser preso, tá? Bilhões de dólares, viu? Porque os investidores americanos alegaram que sofreram prejuízo e outras moedas aí, um monte de coisa. E agora os Estados Unidos quer que ele pega cadeia pelo menos 3 anos. Depois dele pagar bilhões de dólares, ainda os Estados Unidos quer que ele vai para cadeia, tá? E ele é lá da China, tá? Só para vocês terem ideia. Então, essas empresas Big Techs que atropelaram a Constituição norte-americana, aplicando censura em outros países contra a Constituição dos outros países, como a do Brasil, vai ter que dar muitas explicações para o Congresso norte-americano e para a Justiça norte-americana, viu? Eles poderão pagar bagatela, não é de milhões não, viu? Bilhões de dólares, se eles forem condenados, viu? Gente, em 2008, a Siemens, que não tem nem empresa nos Estados Unidos,
foi enquadrada por essa lei nos Estados Unidos e ela teve que pagar 800 milhões de dólares em 2008. Era muito mais dinheiro do que agora, viu? Em 2008. Então, daí já deu para vocês perceberem, né, o que vai estar em andamento.